o fla-flu da política. Esquerda versus direita, direita versus esquerda. Vamos entender como que funciona. A esse ponto da nossa democracia, aqui no Brasil e também em outros países do mundo, você já está percebendo que existe uma polarização muito grande. O que é isso? Polarização política. É quando uma grande parte da população se identifica com o lado esquerdo ou o lado direito da política. E por que isso acontece? E é um fenômeno novo? Será que a polarização existe desde das últimas eleições presidenciais? Claro que não, meu amigo. A polarização política existe desde que o mundo é mundo. Se a gente voltar na Grécia Antiga, onde a gente ganha os conceitos de república, por exemplo, pela primeira vez, já existia essa polarização. Então o ser humano tem uma vontade que o carro passa ali. O ser humano tem uma tendência muito grande em se colocar em um grupo e automaticamente criar um grupo do qual ele não faz parte. Ele ou ela, tanto faz. E aí o que acontece? Nesse exato momento você tem o nós versus eles. Nossa tribo contra aquela tribo do outro lado do morro. Nossa tribo contra aquela tribo do outro lado do rio. E por aí vai. Nosso país contra aquele outro país. Nosso exército contra aquele outro exército. Nosso time de futebol contra aquele outro time de futebol. No esporte isso é saudável, até um certo ponto, porque a gente sabe que existe uma pancadaria, não só no Brasil, em outras partes do mundo também, que é muito, muito triste, certo? Voltando para a política, existe uma polarização crescente hoje em dia, que não é de hoje. Ela existiu tanto lá na Grécia Antiga, quanto há 50 anos atrás, quanto há 100 anos atrás, quanto há 20 anos atrás, e ela provavelmente vai continuar. O problema é que hoje em dia, ao contrário do passado, nós temos... Ao contrário do passado? Não, ao contrário do passado não. Hoje em dia nós temos uma nova ferramenta de comunicação, como nós tivemos os jornais de circulação em massa no passado, já foram uma nova ferramenta de comunicação. Como nós tivemos panfletos quando a gente conseguiu imprimir papéis em alta velocidade. Toda vez que a humanidade chega com um novo veículo de comunicação, existe uma polarização muito grande de gente que é a favor de X e contra Y, e também de gente que é a favor de Y e contra X. Então essa polarização política, o que ela acaba trazendo com ela? Ela traz uma espécie de raiva, de ódio ao outro lado. E é aí que mora o perigo. Porque dentro dessa polarização política, em um ambiente onde tem um meio de comunicação novo, como nós temos a internet, e aí você fala assim, nossa, mas a internet já existe há tanto tempo. Mas em termos históricos, ela é um recém-nascido. E toda vez que nós temos um recém-nascido, no âmbito da comunicação, existe uma polarização muito grande. Você pode perceber isso historicamente, por exemplo, na época de Getúlio Vargas, onde você tinha jornais que eram claramente contra Getúlio e jornais que eram claramente a favor de Getúlio. Inclusive, tinham-se fake news naquela época. Fake news também não é um termo novo. E aí mora o perigo. Porque o que acaba acontecendo é que as pessoas, de um modo geral, não você aí de casa, porque você assiste o Em Cena Brasil justamente para quebrar essa bolha, mas as pessoas normalmente gostam de confirmar aquilo que elas já acreditam. E aí o que elas fazem? Elas consomem informação na forma de notícias, na forma de livros, na forma de blogs na internet, na forma de vídeos no YouTube que ela assiste, que vão reafirmar os conceitos pré-formados que essa pessoa tem, os seus preconceitos. E o perigo está justamente aí, porque aí ela se torna uma pessoa cada vez mais concretizada no seu ponto de vista, e esse ponto de vista pode ou não ser sustentado por fatos. Ele pode ser sustentado apenas por crenças. E aí é um perigo grande também. A gente sabe, guerras religiosas acontecem. Por quê? Porque gente que tem ponto de vista concretizado em alguma fé é muito legal, mas quando ela chega ao extremo, ela causa mortes em escalas inigualáveis. Essas pessoas acabam consumindo as informações que reforçam seus preconceitos, isso chama viés de confirmação na literatura, se você tiver curiosidade de pesquisar um pouquinho mais sobre isso, e aí acabam também ignorando, rejeitando, afastando informações que vão contra esses preconceitos. Então a gente pode dar alguns exemplos. Vamos supor que você é a favor de político ou partido X. E aí o X você pode preencher ele do jeito que você quiser. Quando você lê uma notícia que
mostra X com bons olhos, você é muito mais propenso em acreditar naquela informação e tomar aquela informação como verdade, sem verificar em outros meios se isso é verdade ou não. Em contrapartida, e aqui na minha opinião é muito mais perigoso, você lê que Y é ruim em alguma mídia. Aí você faz o quê? Você acredita naquilo também, porque no seu conceito o X é legal e o Y é ruim. É a grande batalha do bem versus o mal. E em política, a gente pode ser oponentes, mas a gente não precisa ser inimigos. É aí que tá essa ideia de construir o diálogo. Esse viés de confirmação faz com que você não leve em consideração ou não dê tanta importância para uma reportagem, para um vídeo, para um livro, para um artigo em um jornal que vá contra os seus preconceitos. E aí vamos dar nome aos bois agora de uma maneira mais genérica. Você se considera um cara de direita. E aí você consome mídias, tanto impressas, quanto em vídeo, quanto somente em áudio, que também são consideradas de direita. Isso vai fazer o quê? Vai reforçar a sua posição como uma pessoa de direita. E vai deixar você cada vez mais bem argumentado para defender essa posição, independente ou não se é válido ou não. Aí agora vamos lá. Você é um cara, uma pessoa em casa que se considera de esquerda. Você vai consumir jornais, canais no YouTube, vídeos que vão reforçar os seus posicionamentos de esquerda, aqueles que você aprendeu que a esquerda defende, e você vai estar também muito mais bem argumentado para conseguir defender as posições de esquerda. Só que o que acontece? Os dois vão dialogar somente com gente que pensa igual eles. E aí aonde que está o crescimento? Onde que está aquela pessoa que te faz refletir? Então, meu amigo de direita, se você está assistindo o canal e está falando assim, nossa, será que eu sou assim? Procura aquele teu velho amigo de esquerda que você conversava, mas agora, por essas questões de redes sociais, você não conversa tanto. Troca uma ideia com ele. Às vezes ele consegue contribuir para te fazer refletir sobre algum tema. Meu amigo, minha amiga de esquerda, se você também só consome as mídias, que você sabe de quem que eu estou falando, que te fazem fortalecer os seus argumentos, procura aquele cara ou aquela moça que é de direita, que ele também vai te forçar a fazer algumas reflexões. É um exercício doloroso? Às vezes sim. Então é sempre importante você ser respeitoso nessa hora e entender que ninguém é dono da razão e que você, especialmente em política, pode argumentar, mas tem que entender o outro lado do argumento também. É assim que você consegue diminuir um pouco essa polarização. Agora, se você se beneficia dessa polarização, você muito provavelmente é um político de esquerda ou um político de direita, e aí, meu amigo, você é o nosso inimigo. Não, brincadeira, ninguém é nosso inimigo. A gente vai dialogar com todo mundo para entender justamente como que a gente constrói um diálogo, como que a gente reforça esses laços de comunidade. Como que a polarização cresce? A polarização cresce quando você deixa de escutar quem discorda de você. Como que a gente diminui a polarização? Muito difícil. A gente tem que começar a escutar quem discorda da gente. Agora, pessoal, hora de dar um like, se inscrever, deixar um comentário. Você se considera de esquerda? Você se considera de direita? Qual foi a última vez que você teve que mudar de ideia sobre alguma coisa? Vamos dialogar um pouquinho sobre isso. Um grande abraço.